Oi galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos lá. Hoje o bate-papo que eu vim aqui ter com vocês foi como eu comecei na aviação e por que eu quis me tornar comissário. Isso foi um pedido de vocês lá na caixinha de pergunta do Instagram. Se você ainda não me segue lá, Laís Guimarães Oficial, tá? Que lá vocês ficam mais pertinho de mim. Gente, não se esqueça, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, porque eu preciso saber se você tá gostando. Combinado? Então vamos lá. A minha história na aviação começou em 2014, quando eu tinha um casal de amigos que já trabalhava na Latam. E aí eu tava falando que queria mudar de emprego, porque na época eu trabalhava em um consultório. E no consultório eu não tinha onde crescer, a não ser que eu virasse médica, né? Perdão. E aí eles falaram, vem, mas é regime de escala, né? Trabalha sábado, domingo, feriado, porém tem os benefícios, né? Vale alimentação, refeição, plano de saúde, enfim. Eu falei, eu quero. Pronto, gente, deixei meu currículo. Na época tinha RH no aeroporto do Galeão. Deixei meu currículo, fui chamada para entrevista, passei. Quando eu entrei como auxiliar de aeroporto. Era um cargo que tinha na época, hoje em dia é como se fosse um part-time, né? E aí o salário era bem baixinho, eu fiquei e, gente, com 3 meses de empresa eu engravidei. Aí vocês já imaginam, né? Eu fiquei louca, achando que ia ser mandada embora, que, assim, quando eu voltasse, né? Que eu não ia ter, tipo, futuro na empresa, enfim. Assim que eu descobri minha gravidez, eu tive descolamento de placenta, precisei ficar 1 mês afastada. Fiquei. E quando eu retornei, gente, foi trabalho normal. Eu tenho colegas que falaram na época, né, que eu praticamente pari dentro do aeroporto. Porque eu era pau pra toda obra, era despacho de bagagem, pegava, enfim, a galera era compreensiva. Eu acabava saindo primeiro pra tomar café, né, e tudo mais. Tive a Ana Júlia, fiquei aí 6 meses de licença maternidade, depois peguei mais 1 mês de férias, ou seja, fiquei 7 meses afastada. A Ana Júlia nasceu prematura, com 34 semanas, e, gente, foi, assim, bizarro. Eu folguei domingo e segunda, porque era o meu chá de bebê. Na terça eu trabalhei, na quarta minha bolsa rompeu. Então aí eu já não fui mais trabalhar. Voltei, e assim que eu voltei de licença, passaram alguns meses, eu fui promovida a agente de aeroporto. Em 11 meses eu fui a agente especialista, que hoje, se você for comparar, é como se for um líder de aeroporto. Tá? E depois que eu fui agente especialista, eu fiquei na empresa mais um tempo. Aconteceram diversas coisas. Eu já tava, tipo, no meu auge, eu tava no meu estopim já. E foi aí que teve a oportunidade de eu, o Júnior e a Ana Júlia, ir morar em Miami. Então, gente, eu não pensei 2 vezes. E aí, foi o período que eu pedi demissão e fiquei 4 meses em Miami. Foi ótimo, mas aí é história para outro vídeo. E aí nós retornamos de Miami. Inclusive, se você quiser saber da história, deixa aqui para eu contar em outro vídeo. E quando nós voltamos de Miami, eu relutei um pouco em querer voltar a trabalhar no aeroporto. Por quê? A Ana era pequenininha, eu sabia que ia voltar a regime de escala, né, e tudo mais. Então eu tentei alguns trabalhos convencionais, mas não consegui. Até que eu falei, bom, preciso voltar a trabalhar, né, problemas pessoais foram acontecendo, enfim. E graças a Deus, quando eu saí com as portas abertas, sabe? Não briguei com ninguém, fui lá humildemente. Preciso voltar. E voltei. Voltei para Latam em novembro de 2019 como agente de aeroporto, porém no aeroporto do Santos Dumont, que é o outro aeroporto aqui do Rio. E, gente, o Santos Dumont é meu aeroporto assim, ó, do coração. Foi um aeroporto que eu criei um amor, um carinho. Tive algumas diversidades lá também, né? Adversidades, e passou. E aí, quando eu voltei para a companhia, eu já voltei determinada que eu queria fazer o curso de comissário e que eu queria ir pro voo. Porque, gente, quando você trabalha numa companhia aérea, você tem 2 caminhos. Ou você vai seguir o lado de gestão,
ou você vai pro lado do voo. Tem outros caminhos? Tem. Quem quer mecânica, né? Quem quer RH, esse tipo de coisa. Porém, todas as grandes oportunidades estão em São Paulo, tá? E aí, assim que eu entrei na Latam de novo, né, em novembro de 2019. Em dezembro de 2019 eu já estava fazendo curso de comissário. E aí, né, gente, não demorou muito, veio a pandemia, deu aquela desanimada, acho que em geral, todo mundo, porque ninguém esperava. Na época, nós tínhamos quase 60 voos ou mais no Santos Dumont, e do nada a gente passou para 1, 2 voos diários. Eu nunca fui a melhor aluna do curso de comissário, tava longe disso. Eu era, tipo, bem doidinha, principalmente porque meu horário era da madrugada e eu fazia curso à noite, então eu já ia muito cansada pro curso. Enfim, terminei o curso, se eu não me engano, junho ou julho de 2020. E aí eu relaxei, gente, não quis saber de prova. Falei, a aviação não vai voltar nem tão cedo, palhaçada, não quero mais saber. Conclusão, quando foi ano passado, eu resolvi marcar minha prova da ANAC. Gente, eu falo que quando é pra ser, acontece, é a mão de Deus, assim, literalmente, era o momento de eu entrar, porque vocês vão entender. Paguei, agendei minha prova, assim que eu agendei a minha prova, abri o processo seletivo para comissário. E eu fui lá e me inscrevi, porque até então a inscrição você só coloca número ANAC, nome, porque foi uma migração interna, né? Então, assim, a grande maioria dos dados ele já tem. Beleza. Fui e fiz a prova, gente. Fiquei de segunda época em CGA. Até então, entendam, entre o dia que eu me inscrevi e até o dia que chegou o primeiro e-mail do processo, durou mais ou menos 30 dias, tá? Nesse vão aí, a gente não sabia nada do processo. A gente só se inscreveu e ponto. E aí, eu fiz a prova, fiquei de segunda época em CGA, que sempre foi meu tendão de Aquiles. E eu tava de férias. O que eu fiz? Eu marquei minha prova, paguei, marquei a prova novamente para a semana seguinte. E, acreditem vocês ou não, esqueci de contar um detalhe. Pouco antes de abrir a vaga para comissário, abriu vaga para líder de aeroporto. E eu não quis fazer porque eu queria pegar a oportunidade de ir pro voo. Porque se eu tivesse feito a de líder e tivesse passado, eu teria um período mínimo para ficar na função. Então eu não quis tentar. Então a galera toda do aeroporto sabia que eu não tinha feito líder porque eu queria ir pro voo, né? E aí beleza, fiz a prova. Fiz a prova de CGA, passei, gente. Passei cravado, 14. E foi até engraçado contar que eu fiz? Eu fui fazendo todas que eu tinha certeza. E ficaram exatamente 6 que eu fiquei em dúvida. Falei, bom, é tudo ou nada. Fiz a prova, passei. Nossa, agradeci muito a Deus que eu acertei o mínimo da prova, né, de CGA. E nesse período que eu fiz a prova de segunda época, eu fiquei calada. Eu não falei nada pra ninguém. Porque, gente, as pessoas criam uma expectativa muito grande. Eu fui chamada de doida muitas vezes. Ah, porque você é doida, você nem passou ainda, você já se inscreveu. Sim, pra mim, a vida é a oportunidade única. Você tem que ir lá, pegar e fazer. Você não pode deixar passar, sabe? E se eu não tivesse conseguido, ok, eu ia ficar 6 meses sem participar de algum processo e iria fazer novamente, sem problema nenhum. Eu não tenho BO com essas coisas. Tive pessoas que pararam de falar comigo porque eu não contei que eu passei, não contei que eu estava fazendo um processo de comissário, mas cada um sabe de si, né? Eu estava tranquila, porque eu acho que a gente tem que dividir as coisas no momento que a gente acha oportuno, né? Não é porque é amigo que você tem que chegar e falar tudo da sua vida, não. Bom, fiz a prova, passei e, gente, eu recebi, pra quem não sabe, hoje em dia a prova é aplicada pela FGV, você recebe uma prévia de acertos, mas o resultado oficial a ANAC te manda depois. Então eu fiz a minha prova numa sexta-feira
e na segunda-feira, às 17 horas, eu recebi que eu estava aprovada. Gente, na mesma segunda-feira, por volta de 10 e pouca da noite, chegou o primeiro e-mail do processo seletivo. Então, assim, quando eu digo pra vocês que era pra ser, Deus preparou. Porque vocês imaginem, muitas coisas poderiam ter acontecido nesse meio tempo, não é verdade? Mas Deus guardou e Deus falou que era o meu momento, que era o momento de eu brilhar, de eu estar ali, enfim, conseguir. E aí começou. Nós tivemos um meeting para saber de como seria todo o processo. Depois tivemos a prova de português e de comportamento. Esqueci como é que fala. Avaliação de comportamento. Quem passasse nessa fase iria para a entrevista com o gestor e a dinâmica de grupo. Passei, por sinal achei a prova de português bem difícil, mas na interpretação de texto, não na gramática, porque eram textos grandes. Fui para a parte da entrevista, nós primeiro fizemos a dinâmica de grupo e depois tivemos a entrevista pessoal, tudo no mesmo dia. E, gente, eu tava muito tranquila. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E por incrível que pareça, eu estava muito tranquila. Foi a mão de Deus, mais uma vez, agindo ali sobre a minha vida. Viemos embora pro Rio, né? E aí começou a espera. Quando chegou o resultado, tava lá, aprovado. Eles botam assim, passou com sucesso na última fase, aprovação com sucesso na última fase, mas em stand-by. Todo mundo que passou ficou em stand-by, vocês imaginam. Dezembro, alta temporada. A gente doido já pra fugir pro treinamento e recebemos em stand-by. Ficamos em stand-by 2 meses. Final de janeiro, eu só pedi a Deus o seguinte: Deus, meu aniversário é 30 de janeiro. Só me dá uma resposta de presente. E, gente, mais uma vez, a resposta veio. Que a gente iria começar o treinamento dia 1º de fevereiro. E assim, foi muito bom. Eu chorava com uma amiga no telefone. Hoje eu ainda me emociono, porque eu sei o quanto dolorido é, o quão concorrido é essa vaga de comissário de voo. E que muitos, quando conseguem, depois de alguns anos de profissão, acaba sendo só lamentação, né? Muro de lamentação. Então, assim, começamos o treinamento, eram muitas informações novas, coisas que eu nem sonhava, né, que a gente iria fazer, enfim. E o período de treinamento foi outro período para moldar, né, porque eu acabava ficando assim, segunda a sexta em São Paulo, segunda a quinta foi um treinamento híbrido, eu tinha aula online e presencial, então eu praticamente ficava sábado e domingo em casa, e aí foi um período de adaptação que eu já contei da Ana Júlia em outro vídeo, mas hoje em dia ela tá super adaptada já, né, já estamos bem nessa rotina louca. E é isso, gente. É por isso que eu falo pra vocês, não desistam no primeiro não. Quando é o seu momento, Deus prepara. E a nossa profissão é uma profissão muito disputada. Então, enquanto as pessoas estão dormindo, vão estudando, vão se preparando para quando puder chegar o momento de vocês brilharem, vocês arrasarem. Porque o desejo mesmo do meu coração é que todos possam chegar aonde eu estou. Ou até mais do que eu estou, sabe? E aí dentro da profissão você vai construindo a sua carreira. Você vai vendo aonde você quer chegar. Então assim, não desista. O que eu posso fazer, eu faço, que é ajudando lá no meu Instagram, tirando dúvida, né? Enfim, eu me desdobro entre mãe, comissária, esposa, filha, tudo, né? Tento dar o meu melhor, apesar que a gente não consegue ser 100% em tudo. Mas foi essa a minha trajetória. Foi assim que eu, me apaixonei. E por que eu quis ser comissária? Como eu falei pra vocês, né? Na live, quando eu tô lá em cima,
é como se eu tivesse, assim, ao lado do pai, sabe? Por mais que eu esteja ali trabalhando, eu tô focada no meu trabalho, eu sei que o sentimento que eu tenho é que eu tô, assim, pertinho de Deus, sabe? E mesmo que a minha janelinha seja pequenininha dali de onde fica o Jump City, eu falo, Deus, obrigado. Obrigada pelo que eu tô vivendo. Obrigada pelas oportunidades. E, gente, quando eu posto lá no meu Instagram aquele mar de nuvem, é a coisa mais linda. E toda vez eu me emociono. De falar, eu me emociono. Então, eu quis ser comissária porque eu gosto de estar ali. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Acho que isso é nítido aqui no meu Instagram. Quer dizer, no meu Instagram e aqui no YouTube fica também. E também não posso deixar de ser hipócrita pela questão financeira, tá? Por isso eu quis ser e hoje eu estou como comissária. E aí o meu conselho é para vocês: deem o melhor de vocês em qualquer função que vocês estejam. Seja agente de aeroporto, seja líder, seja, enfim, o meio que você conseguir entrar pela companhia, seja o melhor no que você se propôs a fazer. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui. Eu respondo, tanto aqui quanto lá no Instagram, tá? E não esqueça, manda esse vídeo pros amigos, compartilha, faz a festa, que eu adoro, tá bom? Beijo e até a próxima.